Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado, cara. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura e bebeu água? Tá com sede? Olha, vergonha alheia. E estamos aqui hoje com, novamente, eu disse que a gente ia sair daquela série e ainda ia ficar dúvidas. E eu não vejo também um futuro onde essas dúvidas não voltem a acontecer. Então, momentaneamente, esse é o final, um bônus final da série sobre água. E, novamente, a gente tá aqui com a Gabriela Lando. Meu Deus, Henrique, que vergonha alheia. Com essa deu vontade de me afogar nas próprias águas que eu fiz que eu temperei. Toda a análise. Então, talvez tu seja um bom tempero. Ou não, né? Pós-corrida, principalmente. É uma vergonha. Oi, pessoal, tudo bem? Voltando pelo 5º episódio. Espero que vocês estejam bem hidratados e que estejam aproveitando todos os episódios passados para melhorar as receitas de vocês. E, obviamente, é um assunto que é infinito. A gente já falou isso lá no primeiro, mas estamos aí para mais e mais informações sobre água cervejeira. E se você não tiver hidratado ou hidratada, olha. Não. Ai, meu Deus. E sabe quem, por alguma razão, acha que essas vergonhas alheias fazem sentido? São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios. Sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que estamos indo para a segunda etapa de avaliação das cervejas da Dude Brewing. Nós avaliamos a German Pils e avaliamos a Doppelbock no domingo passado, e seja lá quando for no ar isso aqui, domingo passado significa dia 18 de maio, e agora na próxima semana, dia 25 de maio, a gente vai avaliar as próximas e finais duas. E também, no nosso primeiro Jogando Forte do ano, nós fizemos com as maravilhosas cervejas da Stannis. E se você não pôde participar, você ainda pode usar um cupom de desconto para conseguir comprar essas cervejas. Você acessa o site stannis.com, Stannis com 2 N's, e usa o cupom BFL12 para ganhar 12% de desconto em qualquer produto do site. E eles enviam para o Brasil inteiro, todo o Brasil. Então acessa, pega o cupom mágico e seja feliz nas suas compras. E se você quiser ter acesso a tudo isso e mais, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, André Legalé, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cintia Alcaua, Ricardo Peixoto Gonçalves, Alan George, Felipe Augusto Kinzer, Luiz Henrique de Camargo e Thiago Fernandes Dias. Além do séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é o apoia.se/abraçagem-forte e o link tá no post. Então, Gabi, hoje o rolê é basicamente o seguinte: a gente se adentrou, se molhou, se enxugou e novamente ficou molhado com águas e muitos tipos de informações. E
chegou um momento que as pessoas absorveram tudo isso, mas quiseram uma visão talvez um pouco mais prática sobre realmente como aplicar isso no seu dia a dia e nas suas receitas, né, principalmente. Então o que a gente fez aqui foi um bem bolado. Beleza, vamos fazer um programa bônus, onde a gente vai pegar 3 receitas genéricas, por assim dizer, e vamos aplicar 2 tipos de água diferentes para essas receitas e ver como que a gente precisaria fazer os ajustes para cada um desses tipos de água. Então a gente pegou uma receita meio bem básica, uma cream ale, que é facilmente adaptável para uma Brale da vida, ou para uma American Lager, que seriam cervejas muito semelhantes, né, bem próximas, assim. Pegamos uma American IPA, uma cerveja mais lupulada, deveria ser bem mais lupulada, mas uma cerveja com foco em lúpulo, e uma Irish Stout, uma cerveja escura, que a gente cobre uma boa gama de perfis que a gente poderia explorar. A gente poderia explorar mais? Sim, mas a ideia não é ser um programa longo, vai ser um programa bem direto ao ponto. Então as águas que a gente vai usar vai ser uma água de superfície, que é pouco mineralizada, e outra uma água de poço, que tem uma maior alcalinidade e, consequentemente, maior quantidade de minerais, né? E, mega importante, ao ser pouco mineralizada, a gente está generalizando para os 2 lados. Tem poços e poços. Alguns poços vão ter perfis diferentes dos outros, eles vão ser... Todo poço é um floquinho único, por assim dizer. Porque a gente não sabe o que está saindo lá de baixo. Mas é importante você olhar para isso aqui e aprender como fazer o ajuste. E é isso que a gente se propõe aqui no final das contas. Ajustar essa água para a necessidade. Então, é mais do que simplesmente, né, colocar as concentrações dos minerais lá no software cervejeiro, seja no Brewfather, seja no Beersmith, seja em qualquer outra calculadora. A gente vai entender o que a gente pode tomar de atalho para facilitar a nossa vida na hora de fazer cerveja. Então, Gabi, antes de a gente começar, o que John Palmer nos ensinou? Bom, o Palmer fala bastante sobre o objetivo de se modificar uma água, né? Que ela não é para ser complicado. É para realmente produzir uma cerveja mais saborosa, né? Às vezes é o ajuste fino de uma receita VST na água, né? A receita já tá boa, pensando em lúpulo, pensando em malte, mas aí a água pode ser o toque final para fazer uma receita ficar ainda melhor, ganhar medalha, se for o objetivo da pessoa que está produzindo. Então, esse é o principal objetivo, produzir uma cerveja saborosa. Menos é mais. Não mineralize demais a sua cerveja. Ou seja, a gente tem as indicações de concentração de minerais, mas tem que observar, assim, não ir para os limites superiores, né? A gente falou isso sobre sulfatos e cloretos, para não exagerar muito. Então, é sempre pensar no equilíbrio da cerveja. Não espere criar uma combinação perfeita de receita e de água na primeira vez. Normalmente são necessários de 3 a 5 lotes para otimizar uma receita. A faixa de pH-alvo para a mostura, isso é muito importante da gente sempre lembrar, é entre 5,2 e 5,6 e é sempre necessário fazer a aferição disso usando pHmetros calibrados. Por favor, cuidem bem de seus pHmetros, a gente já falou sobre isso tanto no programa de perguntas e respostas quanto nos outros, né? Cuide do seu pHmetro e calibre ele sempre para fazer essas medições durante a mostura. E a gente vai ver algumas coisas com relação a isso que tem números que podem estar ajudando ou até atrapalhando na hora de montar a receita no Brewfather, por exemplo. E a gente pode, então, seguir umas outras diretrizes, né? Que é a pressa é inimiga do sabor, né? Por isso que é necessário sempre repetir essas receitas, né? Não força a barra, não mineralize demais. Meça 2 vezes e adicione apenas uma vez, ou seja, né, sempre confira os valores que estão sendo medidos de pH, principalmente, e não tenha medo de errar. Acho que a cerveja artesanal, e principalmente a caseira, tem isso, né? A gente tem que experimentar, a gente tem que criar coisas diferentes. Mas, claro, sempre pensando primeiro na saúde geral da população que vai tomar a cerveja, mas também pensando no equilíbrio. Não cague o rolê, é isso. Basicamente. Bom, aí eu peguei 2 perfis de água, Henrique, um de água de superfície, água de rede mesmo, né, ou seja, bem pouco mineralizada, e uma de poço. E essa de poço, inclusive, é de um cliente meu, peguei como exemplo. E aí eu vou, então, falar primeiro os parâmetros da água superficial, depois a de poço, beleza? Tá, beleza. Gabi, importante só lembrar que todos esses gráficos não, essas tabelas com essas informações, elas vão estar no blog depois. Então, você não precisa ficar com uma caneta anotando. Se quiser, pode. Mas vai ser gerado a tabelinha depois para colocar no blog. Isso aí.
Então tá, água de superfície, que provavelmente a grande maioria dos nossos ouvintes vão ter uma água bem similar. pH 6,2, lembrando só que pH da água não é algo super importante, já que a gente vai modificar, nem que seja só através do malte, né? Mas então, água superficial, pH 6,2, 6 ppm de cálcio, 2 ppm de magnésio, 5 ppm de sódio, 12 ppm de cloreto, 15 ppm de sulfato, 10 ppm de bicarbonato, isso dando uma alcalinidade de 8 ppm e uma alcalinidade residual de 2,5. Eu coloquei no Brewfather para conferir esses meus valores todos e deu um pouquinho de discrepância, mas deu 3 em vez de 2,5. Então, né, considera como sendo basicamente a mesma coisa. Agora para a água de poço. O pH dela é um pouquinho mais elevado, 7,1, 35 ppm de cálcio, 7 ppm de magnésio, 13 ppm de sódio, 15 ppm de cloreto, 0 ppm de sulfato. Já falo sobre isso. 160 ppm de bicarbonato, isso dando uma alcalinidade então de 131 ppm e uma alcalinidade residual de 102. Isso, né, fazendo aquela continha com os valores de cálcio e de magnésio que a gente já falou. Bom, por que tem 0 de sulfato? Provavelmente o laboratório não tinha equipamento que chegasse em valores tão baixos, né? Então, se assumiu como 0. Era menor de 0,1, eu acho, o limite de detecção nesse caso. Então, acontece, tá? Não é tão incomum assim tá faltando, por assim dizer, algum dos minerais na água. Então, assumimos como 0. E eu fico triste porque, tipo, daí tu já pegou uma água de poço. A minha é 190 de bicarbonato. É uma delícia. Às vezes eu penso que tem um canudo gigante dentro de um pote de bicarbonato na água aqui de casa. Mas enfim, vamos falar então sobre a primeira cerveja, que é uma Cream Ale. O que a gente espera de uma Cream Ale para quem nunca ouviu o programa sobre Cream Ales? É uma cerveja americana que é dita como uma lawnmower, que seria um termo em inglês, tipo uma cerveja leve, refrescante, fácil de beber e é típica para fazer atividades na rua, atividades ao ar livre, seja cortar grama, podar as plantas, juntar folha do gramado, coisa assim, coisa que eu faço, por exemplo. Ela é limpa, ou seja, ela tem um perfil limpo de fermentação, ela é muito neutra, né? Bem atenuada e altamente carbonatada, então é fácil de beber, refrescante, suave e com um pouquinho mais de caráter das American Lagers, mas não por causa da levedura, e sim por causa do caráter de malte. Mas ela ainda assim é sutil e contida, por assim dizer. Na nossa receita, vamos assumir alguns padrões aqui. Todas as receitas que a gente vai falar, a gente está assumindo que é um brew in a bag, que é o meu estilo de fazer cerveja. São 70% de eficiência, 21 litros de lote final, mega importante também. Então, para essa Cream Ale, a gente está usando de malte. Nós estamos usando 4,5 kg de Pilsen, de malte Pilsen. Nós estamos usando em torno de 500 gramas de milho em flocos e 150 gramas de açúcar. Açúcar simples, açúcar de mesa. E para isso, a gente está contando com uma água total, né, de mostura, porque eu faço o brew in a bag com água total de 34,05 litros. Arredonda para 34, porra, 0,5 não vai fazer diferença. E a gente vai chegar numa fervura de 31 litros, e que é o depois com todos os rolês, evaporações e perda para trube, a gente vai terminar com os nossos 21 litros de lote. Beleza, então o que a gente pode pensar para uma água de Cream Ale? Seguindo as indicações do Palmer no Water, né, no água, que tem as tabelas indicando estilos e cores e maltes a serem utilizados, a água tem que seguir o que ele indica como sendo para uma cerveja ale média, clara, com amargor de baixo a médio. Então, fica sugerido entre 50 e 100 ppm de cálcio, 0,30 de magnésio, 0,100 de cloreto, 0,50 de sulfato, uma razão aí por 1,3, né, a gente divide o sulfato pelo cloreto, então 1,3, para ficar um pouquinho mais puxado pro amargor, assim, isso foi uma escolha meio que minha, inclusive, tá? Não sei como é que tu faz essa receita, Henrique, que eu sei que ela é tua, mas eu coloquei um pouquinho mais, assim, tá no equilíbrio, tá? Mas, enfim, um pouquinho mais sequinha. A alcalinidade residual para esse estilo ficaria entre 0 e 80 ppm. Mentira, desculpa, a alcalinidade. Não, a residual. A residual fica entre menos 30 e 0. E aí, na própria tabela do água, fala que pode ser que seja necessário acidificar esse mosto, né? Então, temos que observar isso.
Partindo daquela água superficial, pouco mineralizada, a alcalinidade residual ficaria em 2,5, como eu tinha falado, ou seja, está quase na faixa indicada, que seria do 0 a menos 30. Mas, como a gente viu nos programas anteriores, o cálcio é importante para vários dos processos que ocorrem durante a mosturação, e tem muito pouco cálcio nessa água. Apesar do malte entregar muito do magnésio necessário também, como a receita leva os flocos de milho e o açúcar, pode ser interessante também aumentar um pouquinho da concentração de magnésio, tá? Aumentando o cálcio para 60 ppm e o magnésio para 10 ppm, sem alterar o resto, faço a conta de alcalinidade residual e ela vai para menos 40. Ou seja, até passou do limite que era indicado de menos 30. Talvez para uma cerveja bem leve, sem tanto caráter de malte, possa ficar interessante. Se a gente adicionar apenas o cálcio para chegar nesses 60 ppm, a alcalinidade fica em menos 36, por exemplo. E uma forma que eu gosto de fazer é calcular as adições partindo do quanto de sulfato e de cloreto que eu quero, porque eles são os íons sensoriais, né, como a gente já explicou. E nesse caso, quero passar um pouquinho do recomendado pelo Palmer para ter uma cerveja então um pouco mais seca e levemente mais amarga, por isso um pouquinho mais de sulfato. Como as concentrações escolhidas para esses sais foi de 70 ppm de sulfato e 55 de cloreto, eu consigo chegar numa quantidade de 3 gramas de cloreto de cálcio e 3,3 gramas de sulfato de cálcio nos 34 litros de água total. Com essas quantidades, eu volto para a continha de alcalinidade residual e chega em menos 31, ou seja, está bem dentro, né, um pouquinho abaixo assim, do indicado para o estilo. Então, apenas alterando a quantidade de cloreto e sulfato, mesmo mantendo essa razão de 1,3, desculpa, eu consigo chegar numa concentração legal e dentro da alcalinidade residual. Agora, se eu for adicionar o magnésio até chegar nos 10 ppm que eu estava falando que pode ser interessante, vai dar uma alterada também nessa parte de cloretos e sulfatos, tudo em virtude de equilíbrio iônico da água. Não que vá alterar significantemente a razão sulfato-cloreto, mas ela passa aí para 1,5, 1,6. Então fica um pouquinho mais amarga e um pouquinho mais seca. Como o Palmer disse, não mineralize tanto essa água, então nessa receita eu optei então só para usar sulfato de cálcio e cloreto de cálcio sem alterar o magnésio. Uma coisa importante que eu não sei se ficou nítido nos outros programas, mas não vale a pena a gente repetir. Claro. Quando a Gabi fala de cloreto de cálcio ou sulfato de cálcio, o que as pessoas pensam, né? Eu vou colocar um mineral específico, vou botar cálcio na minha água. Tu nunca, pelo menos nesses casos aqui, o que a gente tem acesso, a gente nunca coloca especificamente o sal, né? A gente coloca esse sulfato de cálcio, certo? Sim, a gente coloca o sal, a gente não coloca um íon isolado, né? Porque... O íon, exato, beleza. Coloca o íon, coloca o sal. Isso. E aí, porque eu coloquei lá e daí subiu o outro junto. Sim, porque sulfato de cálcio quer dizer que tem sulfato e tem cálcio. Sim. Então, tipo, quando tu coloca, e às vezes é tipo, sulfato de cálcio, qual é a fórmula dessa porra? O sulfato de cálcio? É. Ca2CO4. Então, para cada 2 de Ca, 2 de cálcio, tem 4. Sim, só que aí o peso molecular de cada um dos íons difere, né? Não é 1 para 1, não. Então... Sim, é isso que eu tô querendo dizer. Então tem isso ainda por cima, né? Sim. Enfim, se não ficou nítido, é só para quando vocês fazerem os ajustes na ferramenta, vocês não se assustarem se outros índices subirem junto, né? Se outros indicadores subirem junto. Desculpa, SO4, porque é menos 2 de um lado, mais 2 de um outro, daí eles se anulam, e aí a gente já vira uma aula de... Menos. Vai pra água de poço. Não, mas voltando, só para complementar, sim, lembrando que é nome e sobrenome de cada um dos sais, né? É o cátion sempre ligado ao ânion, então tem que sempre lembrar disso. E como eu só alterei nessa água, que quase não tinha nada, só coloquei o cloreto e o sulfato de cálcio, no caso, meça o pH dessa mostura, por favor. Nome e sobrenome do sal é muito boa, inclusive. Né? Com esse valor de alcalinidade residual tão baixinha que ficou, muito provavelmente não precisa corrigir a acidez, mas todo cuidado é pouco. Então, né, como o malte claro tende a não baixar tanto pH, é bom sempre conferir. Agora, se a gente for pegar a nossa água de poço, que tem uma alcalinidade bem elevada, a alcalinidade residual dela de 102, para usar com maltes claros, acaba sendo mais complicadinho, né? Então, o pH da mistura pode ser que não baixe o quanto é necessário, né, para alcançar os 5,6
já no limite superior, né, para onde as enzimas estão funcionando melhor. Da mesma forma que o anterior, eu calculo quanto modifica a alcalinidade residual ao adicionar os sais de cálcio. Pensando em ter 60 ppm de cálcio, a alcalinidade residual já diminui de 102 para 84. Ainda é muito para o estilo. Aqui, a opção da fervura também não vai ser muito efetiva, tá? A gente falou nos outros programas das formas de se diminuir uma alcalinidade, né? E a fervura poderia ser uma delas. Porque não tem tanto cálcio assim já na água e, além disso, o pouco que tem ainda diminuiria. E a gente não teria como fazer essa verificação pós-fervura, né? Para ter certeza o quanto teria reduzido, tanto de alcalinidade quanto de cálcio. Seria pouco, né? Já aviso que seria pouco, então, como a gente não tem nem como mensurar isso, acaba não sendo efetivo. Então, o que a gente pode fazer? Calculando, né? Fazendo os cálculos para chegar na concentração desejada de sulfato e de cloreto, entender o quanto isso reflete em cálcio. Como já tinha cálcio em 35 ppm na água inicial, adicionando sais para chegar em 55 ppm de cloreto e 70 ppm de sulfato, isso vai corresponder a 2,8 gramas de cloreto e 4,8 gramas de sulfato de cálcio. Isso vai resultar em 87 ppm de cálcio. É mais do que o que estava na água anterior, né, do que a água de superfície, mas ainda está dentro dos parâmetros adequados para o estilo. Então, mesmo colocando essa quantidade, a alcalinidade residual ainda está em 65, Henrique. Sim. Então, a gente baixou de 102 para 65 só adicionando cloreto de cálcio e sulfato de cálcio. Ou seja, vai ser necessário acidificar. Tá? É uma alcalinidade muito alta, então tem que fazer essa medida de pH sim e adicionar um ácido lático para reduzir essa alcalinidade e chegar no pH da mostura ideal. Usando o Brewfather para prever, né, tem uma ferramenta que prevê o pH da mostura, se tem indicação de 4,5 ml de ácido lático, 80%, para alcançar um pH de 5,6. Aí também, né, depende da qual é a faixa que a pessoa vai querer atingir, se é um pouco mais, um pouco menos, mas, né, entre os 5,6 e 5,2 que seria importante chegar. Pode-se confiar cegamente nessa ferramenta de previsão, né, do Brewfather ou de outros? Não. Né? Então sempre usa o pHmetro calibrado, vai analisando durante a mostura e vai analisando durante a adição do ácido também, tá? Quando rompeu o sistema tampão, né? Uma gota que tu coloca já vai ter baixado o pH muito mais do que poderia querer. Então, sempre cuidado com a análise de pH durante essa parte. Importante também pontuar, Gabi, que essas ferramentas tipo o Brewfather levam em consideração os maltes que tu tá colocando. Então não faça o ajuste de água antes de chegar na receita que tu realmente vai usar. Não faça o ajuste de pH. Isso. Do sais, sim, né? Então pode colocar o cloreto de cálcio, sulfato de cálcio, a parte mineral, ok. Mas a parte de pH, sim. Só faz depois de ter arreado o malte. Exatamente, porque todos os maltes, tanto os maltes claros, maltes escuros, maltes crystal, tudo isso afeta o pH. Então, só quando você chegar realmente na sua receita final que tu vai olhar para o pH e ver se tu precisa fazer um ajuste de pH com ácido lático, ácido fosfórico. Enfim, que é o ácido lático, no final das contas, é o mais comum. É o mais comum, mas também pode ser que aporte um pouquinho de sabor, se for muito, o que não vai ser o caso. Mas o fosfórico também dá uma reduzida no cálcio, tá? Então, pode ser que se já tem pouco cálcio, acaba precipitando e aí pode dar alguma questão de processo de mostura mesmo. Então, é mais indicado mesmo o lático. Excelente. E tem um outro fator também que, como a gente já mencionou no outro programa, o pH, ele é logarítmico, né? Então, uma gota baixa 0,1, não quer dizer que 2 gotas vai baixar mais 0,1. Isso você precisa ter isso grudado na sua cabeça, porque nosso cérebro lógico ele vai para esse caminho e não necessariamente vai estar correto. Você pode acabar com uma água com um pH muito mais baixo do que você está buscando, tentando seguir essa lógica. Use cálculos, faça cálculo. Não é exponencial, é logaritmo. E se você quer saber o perfil da sua água, se você quiser comprar um pHmetro, se você quiser comprar sais para fazer a sua cerveja, a Lamas Brew Shop tem todas essas soluções para você. No site tu vai encontrar uma avaliação completa da sua água para saber exatamente onde começar e para onde ir com a sua água. É o que tu precisa para pegar esse programa e sair do outro lado. E se tu usar o cupom Braçagem Forte, tu tem 5% de desconto no site inteiro. Então corre em lamasbrewshop.com.br.
Beleza, agora vamos para a segunda receita. Vamos para uma American IPA. Segundo o BJCP, é uma cerveja clara, com teor alcoólico moderadamente alto, lupulada e amarga. O equilíbrio é orientado para o lúpulo, lógico, com um perfil de fermentação limpo, final seco, suporte maltado limpo, que permite uma variação criativa para o que a gente quer de caráter de lúpulo, o que a gente quer que se destaque. Nesse caso aqui, como eu não tenho receita de American IPA, ou tenho e, não vai ser nada muito fantástico, a gente pegou os maltes de uma receita para fazer a Punk IPA, da Brewdog. Você tem algo contra Americans IPAs, Henrique? Não é um tipo de cerveja que eu faço, na verdade, assim, eu já fiz, mas não é uma cerveja que eu faço pra beber em casa. A não ser se eu for fazer um clone lá da Cachorro Veleiro. Porra, puta cerveja boa. Opa! Enfim, novamente, a gente já deu os parâmetros que a gente tá estimando aqui. A gente vai usar Malt Pale. A gente vai usar 6 kg de Malt Pale e 330 gramas de Caramunique 1. Para água de mostura, nós vamos usar 35,4... 35,5. 35,5 litros de água para mostura e vamos ter um volume de fervura de 31,8, que é 31 litros. Lembrando, né, que esses valores de água estão alterando um pouquinho, né, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, por causa da quantidade de grãos, por causa do tempo de fervura. Os grões. Dos grões. Então, né, não se apavorem, mas é o sistema de brewing na bag chegando nos 21 litros que vão para o fermentador. Bom, também o Palmer, né, tem sugestões para o estilo, obviamente, e como a gente quer um amargor pronunciado, o efeito, obviamente, é conseguido através da alta carga de lúpulo, mas a gente também pode usar de uma relação sulfato-cloreto um pouquinho mais elevada, né, mais sulfato, para a gente conseguir ampliar essa sensação de amargor e de secura. Com isso em mente, então, a gente olha lá na tabela, uma ale média, clara, com amargor de moderado a assertivo, e a sugestão é ficar entre 50 e 150 ppm de cálcio, 0 a 30 ppm de magnésio, 0 a 100 de cloreto, 100 a 400 de sulfato, numa razão 2,5, 4, tem gente, né, que dá uma exagerada. A alcalinidade residual da água ficaria entre menos 30 e 30, e isso equivale a uma alcalinidade da água em si entre 40 e 120. Bom, partindo da água superficial, né, aquela pouco mineralizada, precisamos não exagerar para não correr o risco da água ficar com sabor muito mineral e às vezes até salgado. Pensando nisso, vamos manter o sulfato aí por 200 ppm. Eu acho que tá de boa, né, Henrique? Não precisamos chegar num limite superior dos 400 ppm. Eu acho um exagero, acho que é desnecessário, acho que tu corre riscos, Não. Não vai pro extremo. E aí, também depois o pessoal vai ver no blog a receita, tem bastante lúpulo sendo usado nessa receita. Ela não tá com um IBU tão alto, mas tem uma complexidade de lúpulo. Então, acho que 200 ppm de sulfato vai estar ok. Cloreto 75, acho que também fica bom, daí fica uma razão 2,7, tá? Vai realmente puxar para o amargor, isso é fato. Se quiser, dá para diminuir um pouquinho mais também, mas vamos seguir esses números para fazer a nossa receitinha. Aqui, eu escolhi acrescentar o sal de magnésio também, para não saturar tanto o cálcio, tá? Porque estava puxando muito, assim, se eu usasse só sulfato e cloreto de cálcio, estava ficando muito elevado, então eu preferi usar o sulfato de magnésio também. Então, ficando entre 9,3 gramas de sulfato de cálcio, 3,5 gramas de sulfato de magnésio, 3,5 gramas de cloreto de cálcio. Nesses 35 litros, a gente chega em 103 ppm de cálcio, que é um número altinho, 12 ppm de magnésio, além dos 75 ppm de cloreto e 200 ppm de sulfato que eu falei. E o que é importante também pontuar, que eu sei que a Gabi sabe muito mais do que isso que eu, mas por que usamos diferentes tipos de sais? Basicamente por isso. Dependendo da minha água, dependendo da minha receita, ao usar, por exemplo, tu falou sobre usar o sulfato de cálcio versus o sulfato de magnésio. Talvez minha água já tenha uma concentração alta de cálcio e eu não quero, que nem tu falou, saturar com muito mais cálcio. Então eu vou usar o sulfato de magnésio porque eu adiciono sulfato, eu adiciono magnésio e não mexo no cálcio. Então, por isso que tem às vezes, esse blend. Então por que não botou tudo sulfato de cálcio? Basicamente para não aumentar muito o cálcio, no final das contas. Então é por isso que tem esse blend de sulfatos aqui para receita. Isso. Fora que, né, o magnésio também tem seu papel
por mais que a gente já tenha falado, né, o malte vai aportar uma quantidade suficiente para o processo e para as leveduras, principalmente, né? Como uma cerveja um pouquinho mais alcoólica, a gente pode se beneficiar de um pouquinho de magnésio, então está dentro da faixa recomendada, tá de boa usar ele aqui também, além de dar uma segurada na quantidade de cálcio. Então, assim, o que pode acontecer com essas quantidades que eu adicionei? O pH pode baixar para próximo de 5,4 sem adição do ácido, tá? Fazendo os cálculos dessa água, ficou dentro. Tá dentro dessa faixa ideal, né? Mas se quiser também dá para aumentar um pouquinho usando bicarbonato de sódio, se achar que ficou muito fora, né? Se quer um pouquinho mais de pH do que o 5,4. 2,5 gramas de bicarbonato de sódio já sobe a alcalinidade para menos 30, mas também vai subir o sódio, obviamente, para 24 ppm, que também está dentro da faixa. Então, de boa. Mas não precisaria, né, Gabi? Não precisa, né? Tá dentro do recomendado. É só se tu entende que dentro do teu perfil de fermentação, que dentro do teu perfil de fabrico, baixa mais o pH. Isso. Em tese, deveria baixar 0,2 no máximo na fervura. E mais um pouquinho. Daí na fermentação é outros 500, mas... Isso, justifica. Achou que ficou o final da cerveja com pH muito baixo, quem sabe fazendo isso numa próxima braçagem possa melhorar. Mas, enfim, novamente, tem que fazer testes para ter certeza de todas as alterações, né? Já fazendo essa IPA com a água vinda do poço, também tentando manter o sulfato em 200 ppm e o cloreto em 75, a gente tem que uma adição de 7,1 gramas de sulfato de cálcio, 8 gramas de sulfato de magnésio e 3,4 gramas de cloreto de cálcio, vai resultar em 116 ppm de cálcio e 29 ppm de magnésio. Com essa elevada quantidade de sais, a alcalinidade residual vai para 31, o que está dentro para o estilo. Mas, possivelmente, será necessário adicionar um pouquinho de ácido lático, tá? Aí também vai depender do malte que está sendo usado, da quantidade, se tá bem certinho. Colocando lá no Brewfather, eu encontrei que em torno de 1,3 ml do ácido lático, 80%, resultaria num pH de 5,6. Né? Então, de novo, meça o pH durante a mostura. Arria o malte nessa água já modificada com sais. 5 minutinhos. Mede. E tem uma coisa interessante que, né, a gente, de novo, né, parece que tudo que a gente aprendeu na vida desaprende na água, né? Quando a gente fala de uma água de poço que tem mais sais diluídos nessa água, a gente tá adicionando mais quantidade total de sais para resolver a água do que numa água sem sais minerais. Sim, e isso por causa da IPA, né? Principalmente por ser um estilo que a gente vai querer bastante sulfatos. E nessa água não tinha sulfato nenhum. Então, acaba que, né, o sistema de alcalinidade dessa água é referente a outros íons que não esses que a gente tem. Então, precisou subir bastante a concentração de sais aqui. Total. E falando em lúpulo, se você, cervejaria, quiser ter acesso a toda uma miríade de lúpulos selecionados nos Estados Unidos diretamente para o Brasil, eles vão lá, selecionam as variedades específicas, lotes que você só vai ter acesso com a Hops Company. Você entra no site hopscompany.com e faz o contato. Se você ainda não é cliente, você faz o contato e diz: eu quero ser cliente, porque eu escutei aqui no Braçagem Forte. E se você já é cliente, você tem que entrar em contato para fechar o próximo contrato de lúpulos. Então você deve fechar o seu próximo contrato. Entre lá, fale com quem já está lhe atendendo e peça a nova safra. E não se esquece, por favor, de falar que ouviu aqui. Por fim, vamos para o mundo das cervejas escuras. Irish Stout, segundo o BJCP, uma cerveja preta com sabor torrado pronunciado, muitas vezes semelhante ao café. O equilíbrio pode variar do razoavelmente uniforme a muito amargo, com as versões mais equilibradas com um pouco de dulçor maltado e as versões amargas sendo bastante secas. As versões de barril normalmente são cremosas pelo serviço de nitro, para nós é zero problema isso, mas as versões engarrafadas não terão esse caráter, também pouco importa. O sabor torrado pode variar do seco e como café a algo tanto quanto achocolatado. Isso é importante. Isso aqui é importante na adição de sais. Então, novamente, eu já disse todos os disclaimers, se você não entendeu até agora, volte para o início do programa. Mas, o que a gente vai usar de maltes? Malt Pale, 3 quilos. Nós vamos usar cevada em flocos, 650 gramas. E nós vamos usar o cevada torrada, 320 gramas para essa cerveja. E novamente, nós vamos ir com uma água de mostura total de 33,5
porque a gente vai fazer Brew in a Bag para terminar com um volume de fervura de 31,1 ou 31 para chegar nos 21 litros finais. A indicação de concentrações para uma ale média escura de amargor moderado assertivo, segundo Palmer, é 50 a 75 ppm de cálcio, 0 a 30 de magnésio, 50 a 150 de cloreto, 50 a 150 de sulfato. A razão vai ficar, então, aí em torno de 1, dependendo do que a pessoa está querendo, se vai ser mais seca, como o Henrique estava falando na descrição, se vai querer um pouquinho mais de maltado, mas vamos seguir um equilíbrio de razão 1 mesmo para essa receita. A alcalinidade da água entre 80 e 160 e a alcalinidade residual entre 60 e 120, ou seja, aqui águas alcalinas são benéficas para o estilo. Para a gente fazer a Irish Stout a partir da água superficial, a gente vai ter que ter alguns cuidados a mais. Lembrando que maltes caramelos escuros, como o que se usa aqui na receita, né, no caso da cevada torrada, vão aportar acidez para a mostura e sem um sistema tampão efetivo, ou seja, sem alcalinidade, o pH pode baixar para valores não desejados, o que vai influenciar no rendimento do processo e também afetar o sensorial da cerveja. E aqui a gente tá falando, a gente em vários programas já falamos sobre adição posterior na mostura de maltes torrados. Aqui a gente está preparando a água para fazer o aporte inicial junto com os outros grãos. Então, quando tu ajusta a tua água, tu não precisa usar desse subterfúgio de botar malte torrado no final para evitar que baixe tanto pH e não sei o que mais, blá 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 blá. Aqui a gente já tá calibrando antes para fazer uma mostura de ponta a ponta com os maltes torrados. Fora toda a questão de aporte de adstringência e tudo, né? Mas aí são outras questões de casca e tudo mais, né? Então vamos seguir por essa nossa receitinha. Aumentar a alcalinidade dessa água pode ser um trabalho meio ingrato, porque né, ela era bem baixinha, essa água superficial, principalmente quando a gente está lidando com sais pouco solúveis, que é o caso do carbonato de cálcio, e no Brewfather é uma das opções, né, de subir a alcalinidade usando ele. A gente falou sobre ele nos outros programas, que essa dificuldade de solubilizar, além de tudo, vai refletir no quanto que ela vai aportar de alcalinidade para a água, né? Se ela é bem dissolvida, vai aportar tanto, se não é, vai aportar tanto. Então, assim, carbonato de cálcio a gente evita usar. Mas se quiser testar em algum momento, pode ser interessante, sim. E aí tenta solubilizar separadamente. Sei lá, vai ser 1 grama nessa quantidade toda. Pega num potinho separado, bota uma água morna mais para quentinha e tenta solubilizar separadamente antes de colocar na água da mostura. Ô Gabi, principalmente em Brew in a Bag, eu já vi a galera falando também de colocar os sais por cima dos maltes, né? Pra reter, de certa forma, e não ir pro fundo, né? Ajuda? Não, porque tá solubilizando, né? E aí... Antes de solubilizar, eu digo que se tu não quiser fazer isso, adicionar os sais na cama de grãos mesmo, pra ele não descer pro fundo. Porque geralmente o que a galera faz? Ela inicia já a água com já faz todo o aporte de sais minerais, depois bota o malte. Aí tem aquela galera que fala, não, bota todo o malte e depois bota os sais por cima, porque vai fazer com que os sais minerais não vão para o fundo da panela. Não faz sentido. Ah, então tá bom. O teu papel é esse também. Não faz o menor sentido pra mim. Se a gente tá precisando que tenha a quantidade X em ppm de cada um dos sais, por que a gente não vai querer que ele desça? Se ele já vai estar solúvel? Se ele já vai ter dissociado? Não, é que, tem alguns sais que quando tu adiciona, eles vão pro fundo da panela e fica aquela borra no fundo, né? Então, por exemplo... E aí coloca na cama de grãos, ela segura esses sais. Sacou? Não, gente, mas solubiliza antes, né? É interessante isso, porque a gente tá fazendo a conta já para ter essa solubilização, para ter a quantidade certinha de cada um dos íons, né? Agora, deixar uma pedrinha de carbonato de cálcio lá, aí vai ser isso. Tá, botou para quê? Para aumentar a alcalinidade, mas e? Entendi. Não solubilizou, não adiantou, é isso? Não, e não sabe nem o quanto vai alterar, né? Claro, tem que fazer a medição de pH também, mas não faz sentido, né? Então... de novo, acho que o carbonato de cálcio pode ser algo interessante para alterar a alcalinidade, mas tem que ser tomado esse cuidado de solubilização, fazer ele em separado para depois adicionar na água da mostura ou mesmo já com a mostura acontecendo, né, se precisar subir o pH. Boa. No caso dessa água que a gente estava usando, né, água de superfície, eu usei só bicarbonato de sódio, mas não para até chegar num valor sugerido da alcalinidade residual. E aqui que vem as questões da gente entender o que é a água, do que vai influenciar, o que não vai influenciar. E como as faixas sugeridas, às vezes,
podem ser meio que uma dificuldade de se alcançar ou nem precisa alcançar. Isso porque a quantidade de malte escuro que a gente está usando é baixinha aqui, né? E segundo a ferramenta do Brewfather, o pH baixaria até 5,6, apenas alcançando a alcalinidade da água a 82, tá? Não precisaria ficar tão mais baixo quanto ele estava falando que precisava. Eu aumentei o sulfato e o cloreto dessa água para 75 ppm cada, e isso levou o cálcio a chegar em 66 ppm, e o sódio, por causa do bicarbonato de sódio, em 33 ppm dentro da faixa indicada. Para chegar nessas concentrações, então, né, de alcalinidade 82, sulfato cloreto 75, sódio 33 e cálcio 66, eu adicionei 3,6 gramas de sulfato de cálcio, 4,3 gramas de cloreto de cálcio, 3,4 gramas de bicarbonato de sódio para os 33 litros e meio de água. Mas aí vem a parte gostosa de quem tem água de poço. A única delas. Né? Talvez a única. Lidar com maltes escuros e fazer cervejas boas. Cara, as cervejas escuras que eu faço ficam lindas demais. E por que eu não recebi ainda nenhuma garrafa? Não sei, não tem uma resposta pra isso. Que absurdo. Você tomou minha cidra já, então não dá pra falar, não pode nem falar mal. Tomei. E qual que era que tu tinha vindo pra cá e trazido e eu não fui te encontrar? Era uma Rauchweizen. Putz, não, perdi a chance. Perdeu. Retomaríamos esse assunto. Ok. Mas enfim, né, águas de poço que tem essa alcalinidade mais elevada, então para trabalhar com esses maltes caramelo ou dos torrados escuros, vai ser muito bom. A única coisa é que o sulfato dessa água era inexistente, né? Então a gente vai ter que adicionar. E para não passar muito da concentração de cálcio, eu também optei por usar o sulfato de magnésio, né? Fazendo esse equilíbrio para não subir tanto o cálcio assim. Não vamos subir tanto o valor de sulfato e cloreto quanto na água superficial, que eu tinha usado 75, né? Aqui eu vou usar 60 ppm de cada, para ficar em razão 1 também. E usando isso, o cálcio chega a 75 ppm, o magnésio a 14 e a alcalinidade residual vai ficar em 69, né? Então baixa bastante do inicial usando esses sais. Para isso, quantidades usadas foram 2 gramas de sulfato de cálcio, 3,2 gramas de cloreto de cálcio, 2,3 gramas de sulfato de magnésio nos 33,5 litros de água. Aqui, assim como em todas as receitas e em todas as misturas, o importante é medir o pH. Todo mundo vai repetir essa frase como um mantra a partir de hoje, né? E verificar se realmente não vai ser necessário alterá-lo. Como baixou bastante, né, esse valor de alcalinidade residual, pode ser que seja necessário ter um pouquinho de ácido, por incrível que pareça, né? Então, vai depender da faixa de pH que está querendo e também dos maltes que estão sendo utilizados e da quantidade deles. E isso é um fator muito interessante e importante, eu diria, mais do que interessante e importante, que maltes torrados, quando você coloca lá no Brewfather ou no Beersmith, ou seja lá qual for a ferramenta, ele tem uma estimativa de cor. Nunca, eu estou afirmando que nunca, jamais é a mesma do malte que tu compra. Nunca é. E geralmente é desproporcionalmente diferente. Então, isso pode gerar diferença no pH. Por isso que medir é importante. O ideal seria que, ao comprar o malte, você peça qual é o EBC daquele malte para você imputar corretamente na sua ferramenta. Aí tu não vai estar perfeito, mas vai estar muito mais próximo de acertar. E isso realmente, gente, eu tô falando, tipo, o Carafa Special 3, por exemplo, ele pode ir de, eu acho que é 900, eu não lembro de cabeça agora, até 1.300, se eu não tô enganado. Então é um range muito grande que vai mexer no pH. Enfim, se você quer fermentar todas essas cervejas, se você quiser fazer maravilhas com micro-organismos perfeitos para isso, o lugar que você tem para comprar é na Levtech. Ela tem leveduras ale, lager, brett, bactérias, tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Gabi, indo pro fim, eu queria que tu desse sugestão de livros, porque a gente fala durante todos os programas, a gente dá pinceladas, mas eu queria uma relação de livros aqui que pode ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais e buscar mais informações. Acho que até no primeiro eu citei alguns deles, mas obviamente sempre é bom repetir. O Água, que eu traduzi pela editora Crater, né? Do Palmer, do Kaminsky. Do John Palmer,
e do Kaminsky. O How to Brew, que tem uma parte de água bem interessante, mais facilitada do que o Água, porque eu sei que é um livro muito pesado. É bem melhor. Eu sei. O Água é realmente muito aprofundado, são muitos detalhes, mas para quem quer chegar nesse nível, ele é ainda o livro mais importante. Não precisa, mas é bom ter na prateleira. O How to Brew também foi uma tradução e edição minha, então acho que é um livro muito importante também, né? Uma obra completíssima do Palmer. A edição em português foi ampliada, tem algumas correções, assim como o Água também foram feitas algumas correções. O Ciência da Cerveja, que é do Luiz Torri, um argentino químico, assim como eu. Ele escreveu o livro, eu fiz a tradução, edição e edição de um capítulo, também pela editora Crater. Ele também fala bastante sobre todo o processo da ciência por trás de uma cerveja. E o Química da Cerveja, do Muxel, que é um professor universitário de Santa Catarina, que também traz bastante informações sobre todos os processos. Acho que esses são os que me vêm na cabeça agora. Tem um que é Science of Beer, mas depois eu te lembro direito, que eu não sei quem é o autor dele. Mas é um mais antigo. Então, gente, chegamos ao final de mais um programa sobre água, talvez por um tempo o último deles, mas não quer dizer que a gente não vá abordar novamente, mas é que a gente quer feedbacks, né? Eu queria ter abordado outros estilos, eu queria ter abordado cervejas ácidas, enfim, a gente pode chegar lá. Mas você precisa pedir também. Eu sou carente, eu preciso que as pessoas peçam. Gabi, muitíssimo obrigado. Se quiser deixar suas redes sociais para as pessoas seguirem. Eu que agradeço de novo estar aqui. É sempre muito, muito interessante falar sobre a água. Eu gosto muito, já falei sobre isso, né? Como sou a nerd de realmente sentar e fazer as contas e entender o que está por trás, tanto dos aplicativos quanto das fórmulas mesmo, né? Que a gente já passou. Como a gente pode simplificar alguns processos, como foi aqui no caso, né, de coloca magnésio no lugar de cálcio, não precisa baixar tanto assim como está sendo dito, e fazendo essas observações. Então, deixo como recado, de novo, o mantra, meça o pH de mostura, e estou à disposição para, em qualquer outro momento que vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato no @química_cervejeira no Instagram. E para quem está no grupo do Braçagem Forte, também estou por lá participando, como sempre. Então, podem mandar suas dúvidas e espero retornar em algum outro programa. Talvez não falando sobre água, mas estou aí à disposição do Henrique. Chegaremos lá. Obrigado pelo convite. Agradecemos Luiz Prigol, Rafael Toigo, Eclaírio Rodrigues Pimentel Filho, Caco Borghetti, Hugo Ribeiro Storch de Almeida. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, qualquer plataforma, agregador de podcasts, estamos lá. E se você gosta do programa, se não gosta também, mas faça um review bom pra gente chegar e ser reconhecido, chegar mais longe. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. É isso então, Gabi? É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.